A paz do Senhor, seja bem-vindo ao EBD em Foco, meu nome é Herberson e neste vídeo eu vou ministrar a aula da lição número 1 da nossa revista da CPAD, a revista que foi lançada agora, a Igreja Eleita. Esta revista aqui, se você é professor da EBD e usa a revista da CPAD, provavelmente você já adquiriu essa revista. É o segundo trimestre de 2020 e nessa revista vai ser comentado a carta de Paulo aos Efésios. Tanto que a primeira lição, a lição que eu vou comentar aqui, é a lição que diz assim: Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Então, se você acompanha o EBD em Foco, você já sabe como funciona. Se você não acompanha, eu vou explicar aqui. Nós temos 2 vídeos toda semana, um vídeo comentando a lição por completo, usando o slide, passando cada tópico e subtópico. É uma lição 100% baseada na revista, uma aula 100% baseada na revista. E uma outra aula, que é esta aula aqui, que é a aula de destaque, onde eu destaco alguns pontos. Então aqui eu não pego passando tópico e subtópico, mas eu pego alguns pontos dentro da lição e destaco aqui para deixar um pouco mais claro. Bem, antes de começar aqui o nosso conteúdo, só quero esclarecer que o EBD em Foco lançou um curso para professores de EBD totalmente gratuito. Acesse lá ebdemfoco.com que você vai ter acesso a este curso, um treinamento completo para professores de EBD. Eu prometi isso há um tempo atrás, estou cumprindo agora, né, o que eu prometi de fazer um curso completo, um curso para professores de EBD. Não é um curso resumido, não é um curso só com conteúdozinho básico, não. O curso é completo para professores de EBD que querem ministrar uma aula de excelência. Inclusive, neste curso, eu explico sobre o conhecimento bíblico, que eu falo de interpretação bíblica, como fazer exegese de um texto bíblico, que é justamente isso que a gente precisa para ministrar esta lição, porque esta lição ela é baseada numa carta. Então é baseada num livro da Bíblia, no caso que é uma carta. E como que eu interpreto uma carta? Como que eu faço exegese de uma carta? Então lá eu falo do método histórico-gramatical. E eu vou aplicar isso nesta lição, nas aulas que eu vou ministrar aqui. E você que é professor de EBD, você pode aplicar isso na sua aula, para você preparar a sua aula. Como que você prepara uma aula baseada num texto bíblico? Não é temática, é uma lição baseada num texto bíblico. Então você tem que saber interpretar a Bíblia. E eu vou aproveitar aqui nesta aula e já vou aplicar isso, já vou falar um pouco de interpretação de uma carta, e é basicamente o que está nesta lição. Tá? Muita gente pode ter achado a lição 1, né, no caso a primeira lição, um pouco enfadonha, porque ela vai falar de data, onde Paulo estava, quem eram as pessoas que receberam a carta, qual o propósito, a mensagem. Isso pode parecer um pouco enfadonho e quem sabe sem muitas aplicações práticas na EBD, mas deixa bem claro para os seus alunos que, para que eles possam entender as lições futuras, eles têm que entender esse contexto histórico, político, religioso, o contexto que Paulo se encontrava, que aquela igreja também se encontrava. Tudo isso tem que ser levado em consideração para você entender a carta por completo e aplicar na sua vida. Então o propósito da interpretação bíblica é saber o que o autor lá inicial tinha em mente, né, qual a mensagem que ele queria transmitir e qual a mensagem que serve para nós hoje. Então tem que ter essa ponte aí. Mas antes de trazer a mensagem para hoje, a gente tem que entender a mensagem para aquela época, para aquele contexto. Então aqui eu vou falar um pouco desse sentido, né, de interpretação da carta. Então vamos lá, vamos começar. A primeira regra para você interpretar uma carta é: leia a carta toda. Tem gente que fala assim: eu vou estudar Efésios, aí pega, abre o capítulo 3 de Efésios, vou citar o capítulo 3, lê só o capítulo 3. Peraí, se você recebesse uma carta, vamos supor que nós estivéssemos aí no tempo de cartas, né? Hoje em dia é e-mail, mensagem no WhatsApp, enfim. Mas vamos supor que nós estivéssemos no tempo das cartas. Você recebesse uma carta de alguém que está longe. Tem 4 páginas essa carta. Você ia ler a página 3, depois você ia ler a página 1, no outro dia você ia ler a 4, era assim? Não. Com certeza você iria ler a carta toda, da primeira linha, da primeira palavra até a última palavra, numa sentada só. Então é assim que a gente tem que ler as cartas do Novo Testamento. As cartas do Novo Testamento, seja de Paulo, Pedro, Tiago, não importa. Estas cartas devem ser lidas pelo menos assim, quando você sentar a primeira vez para estudar, né, pelo menos nesse momento que você sentar, vou estudar esta carta, leia ela por completo. Ah, mas vai tomar muito tempo. Não toma não. Carta aos Efésios, 20 minutos, 15, 20 minutos, eu acredito que você lê. Se você fizer uma leitura bem devagar, quem sabe você leva meia hora. Então é um tempo curtíssimo para você fazer essa leitura. Então leia a carta por completo, tente entender a ideia geral. Se possível, leia em várias traduções diferentes.
né? Lê uma tradução, outra tradução, outra tradução. Tenta entender a ideia geral da carta antes de você ir para um ponto específico. Outra coisa que você precisa entender também é sobre a data que foi escrito. E aí você vai ver aqui que foi justamente isso que o autor da revista colocou, né? A autoria, no caso, a data, o local onde ela foi escrito. Então a data aqui talvez ela não venha assim ser algo tão importante, né? Talvez para um estudo mais profundo ela vai ser muito importante, mas aqui para nós um estudo mais assim para EBD, talvez a data em si não leva, não tem uma importância tão grande. Diz que foi entre 60 e 62 e Paulo estava preso. Então nessa época Paulo estava preso e foi a mesma época que Paulo escreveu Colossenses, escreveu a carta também a Filemon, né, e escreveu Filipenses. Então foram essas cartas que Paulo escreveu enquanto estava preso, por isso que você consegue identificar alguns temas parecidos. Se você ler Colossenses e Efésios, tem trechos que têm praticamente as mesmas palavras. Então a questão da data aqui serve mais para nós entendermos esse contexto que Paulo se encontrava. Ele estava na prisão, a prisão domiciliar, mas que ele tinha a liberdade de pregar, ensinar e escrever. Então Paulo, muito provavelmente, ele resolveu enviar uma carta para as igrejas, né, a igreja de Filipenses, ali no caso a igreja de Filipos, né, melhor dizendo, depois daquela carta pessoal a Filemon, e ele resolveu enviar também para a igreja de Éfeso uma carta, né, que tinha o propósito também de ser uma carta circular. Isso é muito importante nós entendermos também essa questão do propósito da carta, porque assim, Paulo ele não está tratando de um problema específico da igreja de Éfeso, assim como foi com Coríntios, assim como foi aos Tessalonicenses, enfim, Paulo lá estava tratando um problema específico. Neste caso aqui não era um problema específico. A cidade de Éfeso era uma cidade conhecida por Paulo, Paulo fundou essa igreja, Paulo pastoreou essa igreja por 3 anos, então Paulo tinha uma intimidade muito grande com os irmãos desta igreja, então Paulo sabia o nome deles, Paulo tinha uma afinidade com eles, mas quando você lê essa carta, você vê que Paulo é muito impessoal, Paulo não cita ninguém pelo nome, Paulo não se dirige a eles com muita intimidade. Então isso é muito estranho. Então dá a entender que esta carta era uma carta circular. Não foi somente para esta igreja, mas foi também para outras igrejas da redondeza. Porque a cidade de Éfeso era uma cidade muito importante, uma cidade que tinha 500 mil habitantes, uma cidade onde passava ali várias pessoas de vários países, de várias regiões. Então o evangelho a partir de Éfeso se espalhou para outras cidades. Então fica subentendido que Paulo está escrevendo esta carta para circular em várias igrejas. Alguns manuscritos antigos também indicam isso. Ela não vem, esses manuscritos antigos não vêm com o direcionamento à igreja de Éfeso, mas para outras igrejas ou para nenhuma. Então dá a entender realmente que essa carta ela tinha o propósito de ser circular e não tratava de um problema específico. Esta carta de fato foi escrita por Paulo, alguns teólogos aí tentam questionar a autoria de Paulo, no entanto ela traz a assinatura de Paulo, um estilo diferente, até mesmo porque Paulo não está tratando de um problema específico, então ele faz uma abordagem um pouco mais geral. Quando Paulo escreve essa carta, ele resolve fazer o seguinte, ele resolve dividir ela em 2 partes. Quando você lê, tenta prestar atenção nisso. A primeira parte, capítulo 1, 2 e 3, Paulo está fazendo uma abordagem mais teológica. Capítulo 4, 5 e 6, Paulo está fazendo uma abordagem mais prática. É meio que na primeira parte, aqui na revista de professor tem um quadro que você pode ver isso, tá? Na primeira parte, Paulo está falando assim, olha só o que Deus fez para com vocês. Ele planejou a salvação, ele executou esse plano de salvação, então ele vai falar de forma bem geral de salvação, de teologia pura, né, do propósito de Deus para com a igreja. Na segunda parte da carta, Paulo fala de aplicações práticas, como que a igreja agora vai reagir em relação a isso, como que a igreja vai fazer, o que a igreja tem de agir em termos práticos mesmo. Então você que é professor da EBD, leia essa carta prestando atenção nesses detalhes. Então, as instruções práticas para a igreja. Isso é bem importante porque é o seguinte, muita gente fala assim, eu não vou à igreja, ou eu não me importo muito com a minha igreja local,
porque a igreja de Cristo é universal. De fato, a igreja de Cristo é universal. A gente observa isso nas Escrituras. Mas a igreja local, ela tem o seu papel na sociedade. A igreja local que ajuda os necessitados, a igreja local que constrói hospitais, constrói escolas, é a igreja local que faz alguma coisa ali no ambiente em que ela se encontra. Então a igreja ela tem que trazer algo realmente edificante para o seu bairro, para a sua localização, ali onde ela está, na sua cidade, no seu estado, no seu país. Enfim, então a igreja universal de Cristo, ela existe de fato e é a igreja de Cristo como um todo, todos os salvos de todas as épocas. Mas a igreja local, ela tem as suas responsabilidades. Isso fica bem claro aqui nesta carta, né? Paulo fala da família, do modo de viver do cristão, do seu círculo ali familiar. Então, é uma parte bem prática da carta. Então, você observar essa divisão desta carta. Aqui, a questão da mensagem, do propósito, dentre os vários temas tratados, Paulo vai se aprofundar nessa questão da igreja. Tá? Cristo como sendo o cabeça da igreja, né? O propósito de Deus também, lá na eternidade já do plano de salvação que foi executado em Cristo. E em Cristo une todas as coisas. Tá? Então a carta ela fala da igreja, fala de Cristo, mostra Cristo como sendo o cabeça da igreja. Ele destaca também a união e a paz entre os judeus e gentios. Então tinha alguns judeus que achavam que eram privilegiados porque Deus tinha tratado com eles primeiro, mas Paulo vai dizer não existe mais esse muro, essa barreira, todos são um em Cristo. Paulo fala do mistério, que esse mistério o que é o mistério de Deus? É o plano de salvação em Cristo, onde Deus une todos os povos em Cristo, então não tem mais divisão. Então essa é a mensagem principal de Paulo, né? Onde mostrar realmente sobre a igreja, o propósito da igreja e como que Deus planejou todo o plano de salvação para fundar a igreja. Então uma discussão muito boa que você pode levantar aí é sobre quando foi que começou a igreja, né? Então tem muito disso, também alguns dizem que a igreja começou no Antigo Testamento, outros dizem que a igreja só foi fundada ali no Novo Testamento. Então é uma questão que você pode levantar, estudar um pouco mais a fundo e debater essa questão aí. Tá? Essa questão da igreja, trazer esse questionamento pode ser algo saudável, não para fazer confusão, mas justamente para aprender mais da palavra de Deus. Então é basicamente isso que eu vou falar nesta aula aqui. Eu não vou entrar nos tópicos, subtópicos, porque eu já fiz isso na aula anterior, mas que você possa entender essa mensagem, o propósito dessa mensagem, né, a circunstância, a situação onde se encontrava. Era um local, né, a cidade de Éfeso era um local onde tinha a adoração à deusa Diana ou Ártemis, né, dependendo se fosse para os gregos ou para os romanos, mas enfim, então era um local idólatra, não somente essa cidade, mas quase todo o Império Romano era assim, toda a região do Império Romano tinha essa influência dos deuses romanos e deuses gregos, e existia magia, existia todo tipo de atividades pecaminosas, bebidas, homossexualismo, enfim, né, prostituição, tinha todo tipo de coisa ruim, né? Então, quando Paulo escreve para essas igrejas, Paulo sempre trata desses temas. Ele fala da idolatria, ele fala da pureza sexual, ele fala de temas que são recorrentes em quase todas as suas cartas, né? Mostrando que agora nós somos um povo santo, separado para praticar boas obras. Então esse tema está presente nesta carta, assim como em outras cartas de Paulo, devido a esse contexto que Paulo vivia. Então Paulo ele vai escrever esta carta, circular, para que todas as igrejas daquela região pudessem entender o seu propósito, o propósito de existir a igreja. E serve para nós também. Qual o propósito da igreja de hoje? Será que a igreja de hoje tem entendido que o evangelho que nós vivemos é um evangelho que foi planejado desde a eternidade, né, esse plano de salvação de Deus que foi executado, que salvou a nossa vida, salvou a minha, a sua vida, e que a igreja hoje tem um papel na sociedade, tem que viver algo diferente, tem que ter algo prático, não é só viver na teologia, mas algo prático, algo que traz impacto na sociedade como um todo. Então a gente tem que trazer isso aí, porque serviu para aqueles crentes e serve para nós também. Então as próximas lições a gente vai se aprofundar dentro do conteúdo dessa carta, passando aí cada lição
dentro do conteúdo da carta, e eu recomendo você, professor de EBD, a se aprofundar mais neste conteúdo. Durante este trimestre, você vai procurar ler sobre essa carta, estudar mais sobre ela, assistir vídeos, fazer cursos, tudo que você puder fazer para se aprofundar. Dentro do site do EBD em Foco, a gente tem subsídios em áudio, vídeo, PDF, tudo que você precisa para preparar uma boa aula, certo? Espero que você tenha gostado, deixe sua contribuição, qualquer coisa deixe seu comentário e pode mandar uma mensagem também no WhatsApp, na descrição do vídeo tem o WhatsApp do EBD em Foco, você pode entrar em contato. A paz do Senhor, até a próxima.